Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Eu sou Miriam Cardoso, sou terapeuta integrativa, trabalho com várias técnicas holísticas e hoje vou falar um pouco sobre uma técnica muito eh, especial, muito maravilhosa, PNL, tá? Que é uma programação. A PNL tem três pilares: programação, que é onde nós vamos trabalhar quais são as crenças limitantes, onde nós vamos reprogramar alguns conceitos do paciente através do conhecimento, né, das experiências do paciente, das crenças limitantes que ele adquiriu, que estão bloqueando a sua prosperidade em todos os sentidos da sua vida. Às vezes a pessoa quer realizar alguma coisa, quer alcançar um objetivo, quer alcançar uma meta, ela não consegue. Às vezes ela adquiriu algumas crenças limitantes, alguns bloqueios pelas experiências delas, alguns traumas trouxeram bloqueios que ela não consegue chegar no objetivo dela, alcançar suas metas. Então, a PNL enxerga que cada pessoa tem a sua realidade, porque todos nós temos uma educação diferente, todos nós temos uma experiência diferente na vida, então nós temos uma forma diferente de pensar. Então, todo terapeuta para trabalhar com a PNL tem que entrar na realidade do paciente, tem que esquecer as experiências dele e entrar na realidade do paciente para poder refazer, né, os seus conceitos, para poder ressignificar também e reprogramar a mente que ficou bloqueada. Às vezes fica bloqueada por causa da educação. Eu vou dar um exemplo aqui como existe formas que a gente tem que ter muito cuidado até com a educação que damos aos nossos filhos. Por exemplo, uma adolescente, né? Uma adolescente vê o pai trabalhando a vida toda, trabalhando a vida toda. Pai, vamos passear, não tem dinheiro. Pai, vamos passear. Mas vê o pai, um trabalhador, um homem esforçado para colocar o alimento em casa para poder dar uma vida, né, digna aos filhos, trabalhou a vida toda. Então, o filho enxerga aquilo, coloca, porque a criança ela tem uma forma, né, de enxergar as coisas e aquilo vai gravar direto no inconsciente. Por quê, gente? Por quê? Porque a criança está aprendendo, a criança está adquirindo todos os conceitos delas estão sendo formados. E quando ela passa a vida toda vendo um pai trabalhar e não adquirir bem, e não ter uma vida feliz, estar sempre cansado, ela vai o quê? Ela vai enxergar que o trabalho não te dá uma vida, né, estabilizada. E você trabalha muito, você não tem condições de ter um lazer. Então você tem que ter muito cuidado até com as crianças, porque elas têm uma forma de adquirir com muita facilidade, porque elas estão em desenvolvimento. Chega na fase adulta, aquela pessoa ela vai trabalhar já mal-humorada. Ela sabe que ela está trabalhando, ela vai só para pagar as contas dela e vive no automático. A maioria do ser humano vive assim, no automático. Trabalha para poder pagar as contas e vive naquele automático. Eu tenho que acordar amanhã porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que pagar minhas contas. E ele limita. Por quê? Porque ele viu isso, porque a sociedade é assim. Então isso vira e você não consegue criar, você não consegue, isso limita e atrofia até a sua criatividade. Então, a pessoa tem que olhar de uma forma ampla e fazer essa programação, fazer essa reprogramação, né? Trabalhar as crenças limitantes, trabalhar os conceitos, valores que vêm com a pessoa no decorrer da sua experiência, bloquear a realização dela. Então, é isso que a PNL faz, né? Programa, entendeu? Trabalha a comunicação, trabalha.
desfaz essas crenças limitantes. Então, e por que que nós temos que deixar os nossos conceitos, nossas experiências de lado, terapeuta, e entrar na realidade? Porque não, na verdade, todos nós temos uma realidade. Então, eu tenho minhas experiências, eu tenho os meus conceitos, cada um tem uma religião, tem uma experiência, tem uma formação moral, tem os seus conceitos. Então, não tem como todos nós pensarmos de forma igual, né? Então, cada pessoa tem. E quando ela tem uma religião, essa religião, às vezes, em vez de condicionar ela a uma visão ampla, quer dizer, limita a sua visão. Tem religiões, tem alguns lugares que fazem isso, limita a sua visão. Então, vamos dizer assim, plantam mais crenças limitantes na cabeça dessa pessoa. Então, e você não pode, porque é o caminho dela. Você tem que trabalhar a forma dela enxergar as coisas, programar, retirar, fazer um trabalho de transformação, reprogramar essas crenças e tirar esses bloqueios que ela tem na mente dela, que acaba agindo de forma a ela eh, ela mesma vai se bloquear de forma limitada. Ela não vai conseguir expandir. Se ela tiver um negócio, ela vai ficar com ela não vai conseguir expandir. Então, o adolescente que vê o pai trabalhando a vida toda, né? Que vê o pai não tendo uma vida estabilizada, trabalha para pagar a conta. Então, ela enxerga aquilo ali como se fosse o quê? É normal, porque a realidade dela é essa. Então, isso é normal. Então, o pai já tem crenças limitantes. O pai daquela criança, ela não tem como ampliar o conhecimento daquela criança, daquele adolescente, falar, olha, a vida, você pode tem tudo aí na frente para você conquistar, porque o pai tem a mente limitante, tem uma experiência traumática, às vezes. Então, tudo isso trabalha-se na PNL, né? Os traumas que deixam a pessoa, vamos dizer assim, estagnada, que não deixam a sua criatividade expandir, não deixam a sua consciência expandir. Então, a PNL é para ampliar, programar, reprogramar e a pessoa olhar a vida, se comunicar de forma diferente, e trabalhar nela mesma as crenças limitantes dela, tirar os traumas dela, é uma terapia maravilhosa, a PNL. Eu vou passar no próximo vídeo um exercício que vocês possam fazer, né? Um exercício que vocês possam fazer e que vocês, vamos dizer assim, pratiquem, né? Para começar a vocês mesmos trabalharem em si mesma, para poder melhorar a linguagem de vocês, para poder melhorar os relacionamentos de vocês, para poder enxergar quando vocês têm um objetivo, enxergarem, não enxergarem obstáculos, e sim desafios que vocês têm competência para ultrapassar, entenderam? Então, eu vou falar um pouco, né? Eu vou falar um pouco sobre, eu falei um pouco para vocês sobre isso. Eu queria achar que uma informação mais interessante também, né? Que nós temos, que eu já falei sobre os valores, né? Que a pessoa é criada, as experiências dela também você tem que saber, porque a experiência também a experiência de vida é a prática de tudo aquilo que você está no e é com as experiências que você conceitua. Não tem a você estudar um livro, né? Um livro técnico, né? Um livro de. Você só vai aprender aquilo mesmo quando você colocar aquelas teorias em prática. Então você tem, às vezes, as experiências são a prática.
que a gente tem dos nossos próprios valores, dos nossos conceitos. A experiência de vida, quando a gente vai vivendo, vai convivendo com as pessoas, é quando mais aquilo, vamos dizer assim, mais grava, o inconsciente grava ali. Porque a experiência é a prática daquilo que você tem dentro de si. A experiência, a sua convivência com as outras pessoas é a prática dos seus conceitos, é a prática que você vai colocar das coisas que você foi formada dentro da sua educação, é tudo aquilo que você vai praticar. Então, aquilo que fica muito mais, vamos dizer, gravado no seu inconsciente do que até as coisas que você aprende em livros. Porque às vezes a gente lê um livro e a gente não adquire tanto o conhecimento quanto você colocar em prática aquilo que você aprendeu. Entendeu? Então é muito importante nós sabermos que todos têm experiências diferentes, né? Às vezes as pessoas têm uma formação moral diferente, têm uma educação diferente, então cada um vai pensar de uma forma diferente. Não tem como todos pensam. E a beleza do ser humano é que todos nós somos diferentes um do outro. Então, toda vez que você fizer amizade, você tem um novo ser ali para você conhecer. Porque todos nós somos diferentes, porque todos nós trazemos experiências até de outras vidas, porque eu amplio, eu sou uma espiritualista, né? E as minhas técnicas holísticas também entram nessas técnicas, né, de programação neurolinguística, porque eu vou usar o holismo para poder saber lá no fundo o que aconteceu para que a pessoa tenha esse trauma, né? Tem várias formas, várias técnicas que nós podemos usar. Então, a PNL é uma delas que nós podemos usar. E eu vou fazer uma prática no próximo vídeo sobre PNL, que é um exercício que eu vou passar para vocês fazerem, para vocês treinarem mesmo e poderem, né, ter vamos dizer assim, uma comunicação melhor, um exercício. Eu vou ver o exercício, porque existem vários exercícios, e eu vou dizer depois, no próximo vídeo, quais são os exercícios que existem dentro da PNL. A programação neurolinguística faz uma reforma, né, nos seus conceitos, retira crenças limitantes, transformar é o que é você ter um valor e você começar a ver que a realidade não cabe, aquele valor não cabe dentro da sua realidade, porque tem pessoas que são assim, sabia? A pessoa tem um valor dentro de si que ela não cabe dentro da realidade dela. Crenças limitantes que impedem ela de arrumar um emprego melhor, porque ela sabe que ela tem que trabalhar e pagar conta. Então ela tem aquilo na cabeça, eu tenho que trabalhar para pagar minha conta. Então fica naquele automático a vida toda e não cria nada. E todos nós temos o Criador dentro da gente. Nós somos capazes de criar, sabe? Desenvolvermos a nossa criatividade e a nossa criação de coisas. Fazer outro curso, o autoconhecimento também é muito importante. E a PNL também ajuda nisso. O autoconhecimento é muito importante, você saber o que você quer, você transformar, você está sempre se aprimorando seus conceitos, reprogramando a sua mente para uma vida mais estabilizada, para você expandir seu conhecimento, para você expandir a sua forma de agir. Nós não podemos ficar estagnadas. A gente está sempre ou estudando também, né? Adquirindo conhecimento, colocando ele em prática. Sempre adquirindo conhecimento, colocando ele em prática, né? E refazermos os nossos conceitos, aprimorá-los. Isso é muito importante porque o nosso espírito evolui muito com isso e a nossa vida também melhora muito com isso, tá? Bom, gente, o próximo vídeo eu vou fazer um exercício, tá?
para vocês poderem, vamos dizer assim, eu vou trazer todos os nomes dos exercícios, assim, alguns nomes de exercícios que vocês possam fazer para vocês e o porquê dele, o objetivo dele, né? Para vocês poderem ir, vamos dizer assim, treinando a mente de vocês, né? Bom, obrigada a todos pela atenção. Gratidão a vocês que estão aqui no meu canal. Gratidão por terem escutado esse vídeo. Até o próximo vídeo com um exercício de PNL. Fiquem todos com Deus. Gratidão.